Fizemos a transmissão pelo Facebook, né? Então, Rosa, tu não vai te enxergar aqui, mas você vai se posicionar aqui, fica à vontade aí. Tá bom, obrigada. Amigos queridos, é uma grande alegria poder estar aqui novamente nessa sociedade espírita e conversar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Hoje, então, o nosso assunto é a parábola do bom samaritano. Quando Jesus esteve conosco, ele nos falou muito por parábolas. As parábolas, as figuras que ele usava, as histórias que ele contava, tudo tinha um sentido. Ele nos falava de forma que a população da época, há 2000 anos atrás, entendesse, e nós seguimos agora compreendendo, e essas parábolas são para a eternidade. Então, Jesus, em todas as palavras, tinha um sentido. E nós, em cada momento, entendemos de uma maneira. Agora nós temos uma compreensão da parábola do bom samaritano. Daqui a uns anos, nós vamos ter uma compreensão diferente, mais aperfeiçoada. E assim vai indo, mas ela vai nos servir para sempre. Então, quando Jesus usa esse termo bom samaritano, já ali começa uma explicação. Por que ele usa o samaritano nessa história? Nós vamos entender. Porque o samaritano era um povo que vivia na Samaria e era um povo que era visto pelos judeus como um povo herege, que era contra a igreja. Então eles eram perseguidos, os samaritanos, eles eram odiados pelo povo judeu. E Jesus usa o samaritano para exemplificar essa parábola, para dar a entender para nós que o que vale não é a religião, não é a cor, não é se é um homem, se é mulher, o que vale é o que está dentro do nosso coração. E todos nós temos qualidades e todos nós temos defeitos. Então é isso que Jesus nos traz com essa parábola. Então vamos começar a ler a parábola. Então Jesus, estando conversando com várias pessoas, levantou-se um doutor da lei para lhe tentar. O que era um doutor da lei? Era um judeu que se considerava sábio. Então ele quis tentar Jesus naquele momento. E ele pergunta: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Vida eterna é a felicidade sem marcas, sem mesclas, é a felicidade plena. Então ele pergunta para Jesus, para ver o que Jesus ia dizer. Jesus respondeu a ele com uma pergunta. Vejamos, Jesus, na maioria das vezes, ele respondia para a pessoa fazendo outra pergunta, como um excelente pedagogo que era. Então, em vez de dar resposta, ele fazia a pessoa pensar. Aí ele pergunta: que é que está escrito na lei? Porque ele era um conhecedor da lei, esse doutor da lei. Que é o que lês nela? Ele perguntou. E aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei respondeu. E aí Jesus disse: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Faze isso e serás feliz. Faze isso e encontrarás a felicidade eterna. Mas o doutor da lei ainda quis testar Jesus e quis se mostrar que era justo e pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. E essa parábola, Jesus nos explica
sobre a caridade moral, sobre a caridade espiritual, sobre a caridade material que nós precisamos fazer para o nosso próximo. Então Jesus, tomando da palavra, diz: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu em poder de salteadores que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Vamos analisar toda essa frase, porque Jesus, ele, nas palavras, ele dizia muitos sentidos. Ele aqui não se refere somente à parte material, ele se refere à parte moral, porque vejam bem, Jerusalém e Jericó são duas cidades de Israel. Jerusalém é considerada uma cidade santa, uma cidade misericordiosa. Até hoje ainda, Jerusalém é dita uma cidade santa. E Jericó é dita uma cidade amaldiçoada. Uma cidade que foi amaldiçoada por Josué. Quando perdeu seu filho primogênito, ele amaldiçoou Jericó. E a partir dali, foi tido Jericó como uma cidade maldita, uma cidade amaldiçoada. Então vejamos, Jesus usou essas duas cidades e usou a palavra descendo para dizer, porque ele podia dizer, estavam vindo de Jerusalém a Jericó. Não, ele diz descendo. Descendo é porque sai daquilo que é de Deus, daquilo que é divino, que é Jerusalém, e passa para aquilo que é amaldiçoado, aquilo que é ruim, aquilo que é desamor. Então ele usa essas palavras, eu não sei se eu consigo me fazer entender, porque ele não está dizendo só que eles vieram de duas cidades, foram de uma para outra, e que foi salteado, foi pego por ladrões. Mas sempre que nós saímos daquilo que é divino, daquilo que é amor para o desamor, nós estamos descendo. E podemos ser salteados. E quem é que nos salteia daí? Os nossos sentimentos inferiores. As nossas inferioridades, a nossa falta de virtude faz com que nós saiamos daquilo que é bom, daquilo que é divino, para aquilo que é inferior. E somos tomados por esses sentimentos inferiores de raiva, de ódio, de maldade, de maledicência, e somos feridos por isso. E muitas vezes ficamos semi-mortos pelas nossas inferioridades, a nossa consciência, ficamos semi-mortos pela nossa falta de consciência que nos coloca para cima. Então, olhem só, Jesus falava aqui materialmente para explicar para o doutor da lei quem era o nosso próximo, mas falava também espiritualmente. Então, este homem foi atacado pelos ladrões, foi salteado, foi machucado. Mas ele quer dizer que nós podemos também ser salteados e machucados quando saímos do amor e vamos para o desamor. E isso acontece conosco ainda. Aí ele diz assim: aconteceu que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. O que Jesus quis dizer? O sacerdote tinha conhecimento do divino, mas ele desceu também e não atendeu aquele que estava necessitando de ajuda. Então, vejamos que profundidade Jesus usa em todas as suas palavras. Um levita que também veio àquele lugar, levita era o que servia Levi, era da tribo de Levi. Aqui Jesus não disse se ele estava descendo ou não, mas ele também observou aquela pessoa e passou adiante. Não atendeu, fez de conta que não viu, olhou, mas não podia atender, não tinha tempo. Aí veio
um samaritano que viajava. Jesus não coloca aqui que ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Ele botou que ele estava viajando, quer dizer, já tinha uma consciência desperta. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tomado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Então ele tratou as feridas, ele fez uma asepsia nas feridas. Depois, pondo-o no cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então ele largou seus afazeres, pegou o homem, levou para a hospedaria, tratando-o. Mas, como ele tinha compromisso, certamente, no dia seguinte ele tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem desse homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei ao regressar. Então aqui também Jesus nos alerta. Este homem tinha compromisso, mas ele não deixou de atender aquele que estava necessitando. Ele tratou, fez o tratamento imediato e deixou-o na hospedaria. E fez então o tratamento moral, tratando suas feridas físicas, tratamento material, mas ele pode também ter tratado as feridas morais que essa pessoa tinha. Então Jesus se refere às feridas físicas e às feridas morais que nós temos e que precisamos que nos ajudem a curar essas feridas morais. Aí ele deu 2 denários para o hospedeiro, pediu que ele o cuidasse e foi tratar dos seus compromissos. Então ele fez também a caridade material, porque ele deixou o dinheiro para que tratassem desse homem. Aí Jesus pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Vejamos quantas situações Jesus nos ensina aqui. Ele fala amplamente na caridade, tanto a caridade material quanto a caridade moral. Este homem, assim como tantos outros, podem estar com feridas morais e nós podemos erguê-los, colocá-los numa cadeira e afagá-los e dar o nosso carinho e dar o nosso conhecimento para que ele se erga. E quando encontramos alguém necessitado materialmente, façamos isso também. É isso que Jesus nos pede aqui. Que nós possamos ser bons samaritanos, não importa a nossa crença, não importa a nossa cor, não importa a nossa profissão, importa que nós somos seres humanos e o nosso próximo é todo aquele que necessita de nós. Quem é então o próximo? Aquele que está necessitado. Ele pode estar aqui do nosso lado. Muitas vezes o nosso próximo é o nosso familiar que está com essas feridas morais, que está com culpas, que está com remorso, que está sofrendo e nós não temos tempo para ele. Nós seguimos adiante, estamos descendo do amor para o desamor. Então, vamos trabalhar o nosso interior para sermos bons samaritanos, que é aquele que ergue o outro, que se doa pelo outro, que não critica, não tem preconceito, mas tem indulgência e amor, praticando a caridade material e a caridade moral. E nós podemos fazer isso sempre. Tem a revista Reformador, a revista espírita, desse ano de fevereiro de 2024 agora, que ela traz um conto que nós vamos fazer assim de uma forma resumida,
para contar o quanto nós podemos sim fazer a caridade e muitas vezes a gente nem se dá conta que a estamos praticando, que estamos sendo bons samaritanos. Eu vou resumir assim. Então, o autor conta, é uma história verídica, que aí no século XIX, pouco tempo atrás, na Rússia, um sapateiro simples, trabalhador, tinha uma família, tinha ele, a esposa e 4 filhos. E por motivos que ele não fala, e nós não vamos ficar pensando, porque morreram. Foi morrendo um atrás do outro e ele ficou sozinho. Então imaginem o desespero. A pessoa sozinha, de repente, e qual foi, o que aconteceu? Revolta. Revolta com tudo, revolta com a vida, revolta com Deus. E assim ele foi vivendo, querendo sempre no meio depressivo, porque ele não via mais razão para viver. Aí um dia ele recebeu a visita de um amigo. Esse amigo achou ele acabado. Disse: Michael, como tu estás ruim? Como tu estás sofrendo? Aí ele disse: mas não tem outra forma. Como é que eu posso não estar nesse sofrimento? Realmente eu estou com muitas dores, estou revoltado, eu estou bravo, não quero mais viver, penso até em suicídio. Aí o amigo disse: de forma nenhuma, tu precisas te erguer, tu precisa encontrar algum sentido para a vida, além de ser só o teu trabalho. Vamos ver como é que nós podemos te ajudar. E aí o amigo pensou e disse: tu já leste o Evangelho? Não o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho. Aí ele disse: não, porque eu estou revoltado, não quero saber, não me fala de Evangelho, não me fala de Deus, não fala nada. Eu disse: não, Michael, vai ser muito bom para ti. Experimenta. Se tu não tens o Evangelho, compra e começa a ler. Tu vai ser que tu vais encontrar ali um sentido para viver. Mas o Michael ficou meio desacreditado, mas como estava desesperançado mesmo, foi comprar. Dia seguinte saiu e foi comprar o Evangelho. E começou a ler o Evangelho. E aquilo começou a tocar o coração do Michael. E ele foi gostando de ler o Evangelho. E foi se sentindo mais animado com aquilo que ele lia. Aí ele se programou que todos os dias, no final do expediente, ele leria o Evangelho. E fazia isso, diariamente, lia o Evangelho. Um belo dia que ele estava lendo e já estava assim, tendo um outro ânimo, estava se sentindo com um objetivo, ele ouviu uma voz que disse: Michael, amanhã Jesus vem te visitar. Opa, mas que voz é essa? Olhou para tudo que era lado, não viu ninguém. Mas a voz repetiu: Michael, amanhã Jesus virá te visitar. Bom, ele foi dormir, dormiu muito bem, sonhou com Jesus, foi uma noite daquelas que ele descansou mesmo. No dia seguinte levantou, limpou a sua casinha, porque e se Jesus viesse mesmo? Deixou a casinha toda organizada e foi trabalhar, que era do lado da sua sapataria. Pelas 10 horas ele viu alguém na porta e foi lá. Será Jesus? Mas não era Nicolau, um amigo dele. E Nicolau era uma daquelas pessoas que recolhia neve quando tinha bastante na frente das casas e fez isso ali pro Michael. E o Michael convidou ele para entrar, deu um chá quente, conversaram, bateram um bom papo. E aí o Michael contou pro Nicolau, porque era amigo, se encorajou e disse: sabe que uma voz me disse ontem que Jesus veio me visitar? O que tu achas? Aí o Nicolau disse: olha, não sei se Jesus vem te visitar, mas se ele está visitando alguém, tu és uma pessoa boa. Tem chance realmente de ele vir te visitar. Conversaram, o Michael deu umas bolachinhas, ele saiu quentinho e foi embora. Michael foi preparar seu almoço, almoçou, esperando atento Jesus. Pelas 2 horas da tarde, ele ouviu
que alguém se encostou na porta da casa. E ele, será Jesus? E foi. Chegou, não era Jesus, era uma moça que trazia uma criança nos braços, estavam com pouca roupa, e ele logo pediu que entrassem, fez para a criança um mingau que ele fazia para os seus filhos, deu comida para a moça, conversou com ela, viu que ela estava num momento difícil, deu roupas, deu dinheiro para que ela tratasse bem a criança, e a moça seguiu. E ele foi para a sapataria de novo. Chegou lá, pelas 4 horas, deu uma espiada no vidro da porta e viu que tinha outra pessoa, que tinha barulho. Ele disse, agora sim, agora é Jesus. E foi. Quando chegou na porta, abriu, era uma senhora que catava gravetos e estava arrumando o seu saquinho de graveto, e aí colocar no ombro, bateu na porta. Aí conversaram, ele ofereceu comida, ela também queria, e bateram papo, e ela foi embora. Chegou no final da tarde, o horário que Michael lia o Evangelho, ele abriu o Evangelho ao acaso e estava escrito: quando servires a um de meus irmãos, é a mim que estará servindo. Quando vestires alguém que está com frio, é a mim que estarás vestindo. Quando ele leu isso, ele teve a certeza que Jesus esteve na casa dele por 3 vezes. De manhã, Nicolau, de tarde, a moça com seu filho, e no fim da tarde, aquela pessoa que carregava gravetos. Aí Michael teve a certeza que Jesus, sim, esteve na sua casa por 3 vezes. E nessas 3 vezes ele tratou bem Jesus. Então, a partir desse dia, ele nunca mais sentiu solidão. Ele entendeu que o próximo dele é aquele que ele pode servir. Ele entendeu que se ele não tinha mais a sua família, ele tinha outras pessoas para servir. Ele entendeu que ele poderia ser o bom samaritano, servindo, auxiliando, amando aqueles que estão ao nosso redor. Então, queridos, nós também temos condições de servir Jesus, de deixar Jesus vir nos visitar tantas vezes e sermos úteis e nos doarmos para as pessoas. Muitos precisam de nós, muitos têm feridas dentro de si que nós não enxergamos, mas nós podemos curá-las, dando um consolo, dando um abraço, tendo tempo para o outro. Porque se nós não temos tempo para o outro, é porque nós somos egoístas. Nós pensamos em nós. Nós deixamos de ajudar o próximo para satisfazer as nossas vaidades, as nossas vontades, o nosso orgulho. Mas quando a gente lê o Evangelho, nós vamos entendendo o que Jesus quis nos dizer. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos explica de forma muito clara as parábolas de Jesus. E nos explica de que forma nós podemos ser bons samaritanos. E que nós não desçamos do amor para o desamor. Que nós continuemos subindo, em vez de descer, auxiliando, colocando o nosso coração. E a caridade, como Jesus ensina, pode ser a material ou a moral. A moral é até mais difícil. A material é a mais fácil, porque a gente dá aquilo que não precisa, porque a gente tem situações que nos se torna fácil até a gente fazer a caridade material. E assim mesmo nós relutamos na caridade material. Mas a moral, essa nós precisamos trabalhar. Porque a caridade, conforme Jesus nos ensinou, no sentido amplo, é benevolência, indulgência e perdão. Então essa
Nós sendo benevolentes, estamos sendo bons samaritanos. Nós sendo indulgentes, estaremos sendo bons samaritanos, porque nós não vamos ficar fazendo crítica. Nós vamos simplesmente ajudar. Por quê? Porque é bom. Veja a história do Michael. O quanto ele recebeu por estar ajudando. O quanto ele se sentiu útil e não ficou mais solitário. Porque quem é solidário não se sente solitário. E foi o que aconteceu com ele, um exemplo vivo ali. E perdão das ofensas. Quem perdoa está fazendo caridade, dupla ainda, para si e para o outro. Vejamos como é bom. Mas a gente sabe que são virtudes que nós temos que trabalhar. Ninguém vai sair daqui hoje perdoando a todos, né? Nós precisamos trabalhar esse perdão dentro de nós. Nós precisamos trabalhar essa caridade, trabalhar esse amor. Mas é lento, mas a gente consegue. Senão Jesus não teria nos ensinado a parábola do bom samaritano. Então é isso, queridos, para a nossa noite. Encerra. Então, nós vamos encerrar esse encontro de amor, agradecendo a Deus, a Jesus e a essa equipe espiritual querida, amorosa, que aqui está, que está ao nosso lado, que está nos abraçando, nos abençoando, nos enchendo de luz. E assim, sentindo essas bênçãos, nós agradecemos e pedimos ao Pai querido para que essas luzes grandiosas, este amor que está chegando para cada um de nós, que essa luz possa permanecer conosco, que possamos levar essas luzes, este amor, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, ou por todo lugar aonde passarmos. Que sejamos luzeiros, que sejamos bons samaritanos, cuidando do nosso próximo, olhando com carinho, acolhendo, orientando e esclarecendo aos outros e a nós mesmos, que nos evangelizemos para poder evangelizarmos. Então, que esta luz, Pai querido, se espalhe por todo o nosso planeta, abençoando os governantes, para que pensem mais no povo, na população e menos em si mesmos, a fim de que a paz possa se restabelecer entre as nações. E que assim seja. Isso é.